Todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, pelo ver do Senhor, do Espírito. Nós sabemos que um dos principais propósitos do nosso Deus, Ele nos chamar para Ele, foi porque Ele nos amou e para que também o Senhor Jesus seja o primogênito entre muitos irmãos. Ou seja, o Senhor quer que a gente possa, no nosso dia a dia, na nossa luta diária, nos transformar e, contemplando como espelho a glória do Senhor, sermos feitos como Jesus. Glória a Deus. Parecer mais como Jesus é o propósito de nosso Deus. E nós sabemos quão árduo é a luta do cristão nessa terra. Mas o Senhor Jesus tem nos dado graça e, junto com a fé que Ele tem nos dado, mesmo que seja pequena, com essa fé pequena a gente pode buscar ao Senhor, estarmos sempre constantes em oração, colocando a nossa fé em prática, em oração, e de glória em glória nós sermos transformados para que possamos ser igual ao Senhor, possamos ser parecidos com o nosso Senhor Jesus. Estaremos louvando ao Senhor com o hino de 186 da harpa cristã, meus irmãos. Conforme louvamos, conforme servimos ao Senhor, o Espírito Santo nosso Senhor, o Espírito Santo vai nos transformando, vai nos revelando mais de Jesus, mais da promessa que nos foi dada, do nosso próprio Senhor, a nossa esperança viva. E no 186. Pela fé que uma vez me foi dada, para seguir o Cordeiro de Deus, pela graça de Deus enviada, andarei com valor para os céus. Quero andar de valor em valor e seguir a Jesus, meu Senhor. É que um dia receba do céu a coroa que me dará Deus. De Deus quero vestir a armadura pra lutar com coragem e valor, pois aqui a beleza é lutar contra as hostes do vil tentador. Quero andar de valor em valor e seguir a Jesus, meu Senhor. É que um dia receba do céu a coroa que me dará Deus. Em Jesus eu farei mil proezas no combate da fé e do amor. Ele tem o vigor e destreza pra lutar e pra ser vencedor. Quero andar de valor em valor e seguir a Jesus, meu Senhor. É que um dia receba do céu a coroa que me dará Deus. Eu te dei ao findar essa lida, combati o combate de amor e coroa terei de justiça que no céu me dará o Senhor. Aleluia! Quero andar de valor em valor e seguir a Jesus, meu Senhor. É que um dia receba do céu a coroa que me dará Deus. Aleluia! Glória a Deus! O Senhor é meu Pai nosso, com tanto querer como efetuar, meus irmãos, todos nós podemos ter aqui a experiência para contar de quando nós nos convertemos, que nosso querer totalmente mudou, nossa vontade de
nós tivemos aquele primeiro contato, a nossa experiência de conversão ao Senhor, nós passamos a ter aquela vontade que fervia dentro de nós de servir a Deus, de ir para a igreja, de estar fazendo algo, de conhecer mais ao Senhor, de estar exercitando a nossa fé mais e mais. É como se nós não tivesse fé e que a nossa fé tivesse surgido ali naquele momento. Nós sabemos que sem fé é impossível agradar a Deus e sabemos também que o Senhor, para aqueles que se aproximam de Deus, precisam ter a certeza que Ele é galardoador daqueles que buscam. O Senhor nos chama para estarmos diante dele, exercendo a nossa fé, orando, buscando, servindo, para que Ele possa fazer a sua obra em nós, para que a gente possa viver cada promessa que nós cantamos aqui nessa noite. Glória a Deus. Vamos estar louvando ao Senhor. Convido os irmãos a estarem de pé para estar louvando esse último louvor. Estamos em fé, irmãos, independente das lutas, das dores, das aflições que esse mundo nos reserva. Porque em meio às lutas, o Senhor ainda está conosco. Há um quarto homem na fornalha. Glória a Deus. O Senhor nos dá graça para andar sobre as águas. E isso tudo pela fé. Se mantemos os nossos olhos fixos em Jesus, nós não nos importaremos com o mar alto, mas importaremos que Ele nos dá a vitória e tem poder para acalmar o mar. Glória a Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Oh, meu Deus eterno, Senhor, nós te damos honra, glória e louvor. Cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravessam me levam para perto de ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus e não vão me impedir de caminhar. Declare isso hoje, irmãos. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover no sobrenatural, vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver rompendo em fé. Você pode repetir agora, meu irmão, com convicção, cantar esse louvor para o Senhor. Cada vez que nossa fé é provada, cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravesso me levam para perto de ti. Glória a Deus. Minhas provações não são maiores que o meu Deus e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover no sobrenatural,
A cada dia vou viver rompendo em fé. Mais uma vez, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Ousadia, governo sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver rompendo em fé. A cada dia vou viver rompendo em fé. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus. Aproveitando que os irmãos estão de pé, vamos abrir nossa Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 1. Nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 7, para a glória de Cristo Jesus. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 1 ao 7. Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Glória ao Cordeiro de Deus. Aqueles que encontraram, digam amém. 1 Coríntios, sabe? Alguém ajuda na graça ali? 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 1 ao 7. Palavra do Senhor nos orienta. Deixa cada se encontrar, que vamos todos juntos, em nome de Jesus. Deus é bom. Enquanto nossa irmã procura, está conosco nosso irmão Rafael. Você tem amigo de Enes, colega de Enes. É muito bem-vindo em nome de Jesus, meus irmãos. Amém. Glória a Deus, o Diegão está aqui de volta. Firme e forte. Com glória. Vamos lá. Paulo, chamado apóstolo do Senhor Jesus, pela vontade de Deus, e o irmão Sóstenes, a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos, com todos, em todo lugar, que invocam o nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso, graça e paz, seja convosco, da parte de Deus, nosso Senhor, e da parte de Jesus Cristo. 4. Sempre dou graças ao meu Deus, por vós, pela graça de Deus, que vos foi dada em Jesus Cristo. Vós, em tudo foste enriquecido, em toda palavra, em todo conhecimento, assim como o testemunho de Cristo foi confirmado entre vós, de modo que nenhum dom vos falta, aguardando a revelação de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual vos confirmará também até o fim, para seres irrepreensíveis no dia do Senhor Jesus Cristo. Fiel é Deus, pelo qual foste chamado para a comunhão do seu Filho Jesus, nosso Senhor. Pai, estamos diante da tua palavra mais uma vez. Fala nosso coração poderosamente. Nos instrui, meu Deus amado, Senhor, em graça, Pai, e nos faça viver de maneira santa, íntegra, meu Pai amado, até a tua volta, cheio do teu Espírito, em nome de Jesus. Amém. E glória a Deus. Os irmãos podem adorar o nome do Senhor Jesus Cristo. Os irmãos podem adorar o nome do Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos, nós estamos no nosso segundo estudo de Corinto. Os irmãos podem manter as Bíblias abertas. E nós estudamos na terça-feira passada o contexto. Atos capítulo 18 nos dá bastante desse contexto. O nosso irmão Paulo saiu de Atenas, desceu de Atenas, foi a Corinto pregar o Evangelho. Começou pregando o Evangelho nas sinagogas e depois que viu que a resistência era muito grande, alugou uma casa, ou foi pregar a casa ao lado da sinagoga, possivelmente de Gaio, e começou a pregar o Evangelho a todos que estavam em Corinto. Lembra que nós estudamos, irmãos, que a mesma coisa que você chamar alguém de inveterado, bêbado, promíscuo, ladrão, você chamar alguém de Corinto. Nos textos gregos antigos, diz os historiadores que os gregos nunca se referiam a um Corinto sóbrio. Em todas as maneiras, em todos os momentos
vez que aparece alguém da cidade de Corinto, ele está embriagado, ele está fora de si, ele está em luxúria, por um monte de outras questões. Por causa do tempo, da prostituição, por causa dos portos, era uma cidade perdida aos olhos humanos. E aqui, meus irmãos, a gente volta para um assunto, antes de entrar na descrição do texto, é que às vezes nós nos tornamos, na minha turma onde eu trabalho, as pessoas brincam quando a pessoa quer opinar demais, chama ele de sommelier. Então, por exemplo, assim, nossa, irmão Vinícius, a sua camisa é muito bonita. Aí o pessoal fala assim, vai lá, o sommelier de camisa. Ó, nossa, o carro está precisando lavar as rodas. Vai lá, o sommelier de carro. Era uma gíria lá na turma. E às vezes, irmãos, nós somos sommelier da pregação do Evangelho. A gente olha para as almas que estão perdidas e classificamos aquelas que são aptas para a salvação. A gente acha que recebeu de Deus o poder de saber quem vai ser salvo. Então a gente dá aquela olhada e fala assim, eu acho que fulano de tal não é inclinado ao Evangelho. Fulano de tal tem a vida muito perdida. Não, fulano de tal ali, ele é mais inclinado ao Evangelho. Eu acho que ele é mais inclinado ao Evangelho. E a gente vai selecionando quem vai pregando o Evangelho. Meus amados irmãos, a recomendação do apóstolo Paulo e a recomendação da palavra de Deus é pregar a todos. Porque existe uma recomendação bíblica que o apóstolo Paulo disse, onde abundou o pecado é muito bom, porque existe lugar para o quê? Superabundar a graça de Deus. Então, de todas as cidades, de todas as piores cidades que havia, o apóstolo Paulo vai pregar na pior que tinha, Corinto, pregando o Evangelho. Amém? Nós estudamos os três primeiros versículos após a introdução, e nós vimos três coisas. Nós vimos que Paulo foi chamado pela vontade de Deus, foi Deus que escolheu o apóstolo Paulo. Nós vimos que nós temos 4 tipos de santidade. Foi a santidade conceitual, fomos chamados para fora, somos igrejas, somos santos diante de Deus, estamos nos santificando e um dia seremos completamente santos como Jesus é, e acabamos falando sobre uma promessa. Essa promessa de que existe sempre graça e existe sempre paz da parte de Deus para os seus santos em meio às dificuldades. Nas lutas espirituais, peçamos a Deus graça. Nas batalhas do dia a dia, peçamos Deus paz. E assim vamos avançando até a volta do Cordeiro. Amém, meus amados irmãos? Amém. E aí, meus irmãos, o apóstolo Paulo continua até o versículo 9, nos dando uma série de qualificações e promessas para a igreja de Corinto. E aqui eu quero fazer um adendo, meus irmãos. Nós vamos encontrar não somente no apóstolo Paulo, mas no apóstolo Pedro, um padrão. O que é o padrão? O padrão é dar para receber. O padrão é sempre dar para receber. E que padrão é esse? Eles aprenderam de Jesus Cristo. Jesus Cristo deu a si mesmo para vir à terra como homem, deu a si mesmo para ser homem de dores, deu a si mesmo para morrer, deu a si mesmo para morrer numa morte dolorosa de cruz e recebeu em contrapartida um nome sobre todo nome, que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Ele é Senhor e Deus. E o que eu acho interessante, irmãos, é que esse padrão se repete. Os irmãos vai ver todas as cartas do apóstolo Paulo, você vai ver todas as cartas do apóstolo Pedro, eles vêm falando de todas as promessas, ou grande parte das promessas que Deus nos deu, e depois de falar das promessas, ele fala assim, agora que vocês sabem as promessas que tem, eu quero que vocês mudem tal comportamento, abandonem tal relacionamento, vivam de acordo com a palavra de Deus, porque a gente nunca perde em servir o Senhor Jesus. O apóstolo Pedro, preocupado com a sua questão, ele chegou para Deus, e nós, Senhor, que tudo deixamos? E a resposta de Deus, de Jesus para Pedro é, olha, aqui na terra é 100 vezes mais, e lá no céu a vida eterna. Então a gente nunca perde em servir ao Senhor. A estratégia do diabo é fazer com que pensamos
que estamos perdendo algo em obedecer a palavra do Senhor, fazendo que estamos tendo prejuízo, mas o Senhor já nos adverte em Hebreus capítulo 6, versículo 10, que Deus não é injusto para esquecer de cada trabalho feito pela obra das nossas mãos. Amém, meus irmãos? Amém? Glória a Deus. O versículo 14, irmãos, versículo 4 e o versículo 5, irmãos, vai desmistificar nos irmãos algo que eu aprendi errado também. Fala, irmão Pedro. Essa questão que Deus não é injusto para recompensar aqueles que trabalham? Sim. Lá em Gálatas 6, se não me engano, Paulo ele cita uma passagem que diz assim: vocês receberão a recompensa se não desanimarem. Isso é uma condição? Tipo, para receber algo de Deus, vocês receberão isso se não desanimarem. Ou se não desmaiarem. O que o senhor acha, irmão Pedro? O que o senhor acha? Nesse contexto, eu pergunto, nesse contexto que você falou aqui agora, O que o senhor acha, irmão Pedro? eu acho que naquele contexto é condicional. A palavra do Senhor diz em Mateus capítulo 24, versículo 13, se a minha memória não falhar, então vamos conferir para reforçar a memória, diz o seguinte: mas aquele que perseverar até o fim será salvo. O apóstolo Paulo diz em Coríntios capítulo 10, que eu não quero, irmãos, que após tendo recebido as dádivas de Deus, vos caíste nas mesmas tentações do povo de Israel. Então, tem que ter perseverança. Amém? É condicional. Amém? Nós vamos ver uma promessa aqui que nos ajuda nessa condição, mas é condicional. Então, um exemplo. Se todos nós aqui trabalharmos a vida inteira assim, e falamos do Evangelho, aí, no momento, a gente decide largar tudo. Aí vem para o céu, para a recompensa para a vida. E aí, irmão, quando diz largar, é apostatar da fé. Certo? Por exemplo, um dia eu vou chegar no meu dia de júbilo, no meu jubileu, se o Senhor não voltar, e não vou conseguir mais pastorear, servir a igreja de Cristo por causa de idade. Certo? Nesse tempo só me restará oração pelos santos. Se o Senhor voltar daqui, sei lá, daqui a 80 anos, se o Senhor permitir, não voltar antes. Nesse tempo, eu estando com Jesus, o galardão está na mão dele. Certo? Agora, quando a Bíblia fala em não desanimar, é abandonar, cair da graça. Hein? Glória a Jesus. Mais um produto? Meus irmãos, o versículo 4 e 5 vai ensinar para nós, irmãos, algo que a gente ouviu várias vezes. E quantas vezes eu ouvi, e na hora que eu ouvi, eu comecei a acreditar que eu estava lendo errado, Diego. Eu li de novo, e li outra vez, e vi que não, que na verdade eu não tinha lido errado. Versículo 4 diz assim: ó, sempre dou graça ao meu Deus, por vós, pela graça de Deus, que vos foi dada em Cristo Jesus. Aqui, irmãos, antes de entrar no que eu quero dizer, tem que ter uma coisa, meus irmãos. A igreja de Coríntios tinha uma série de problemas. A igreja de Coríntios tinha uma série de limitações. E o apóstolo Paulo conhecia profundamente os problemas da igreja. Mas diferente do que é ensinado hoje, o apóstolo Paulo diz o quê? Eu dou glória a Deus que vocês estão aí em Corinto, pregando a palavra de Deus. Eu dou glória a Deus porque vocês estão aí diante de um povo anunciando o Evangelho de Deus. Eu dou graças a Deus porque vocês receberam de Deus graça, receberam de Deus virtude, receberam do Senhor graça e salvação para compartilhar. Amém, meus irmãos? E aí nós temos que tomar um cuidado, porque a nossa caminhada, e o apóstolo Paulo toda hora, no livro inteiro, em todos os livros dele, ele está pregando e ele para a pregação para louvar o nome do Senhor Jesus Cristo. E não tem coisa mais fácil, irmãos, de manipular alguém do que é trabalhar na sua insatisfação. O diabo sempre trabalha na nossa insatisfação, a política trabalha na nossa insatisfação, os líderes trabalham na nossa insatisfação, então não tem jeito, irmãos. Qual é o jeito de não ser esse tipo, de sofrer esse tipo de manipulação? Ser grato a Deus por tudo. Então o apóstolo Paulo, ao invés de murmurar da igreja, ele dá glória ao Senhor pela igreja de Cristo que ali está. Amém?
Versículo 5. Pois em tudo foste enriquecidos, em toda a palavra, em todo conhecimento. Irmãos, quantas vezes eu já ouvi que a igreja de Corinto era a igreja que tinha poder, mas não tinha palavra. Que a igreja de Corinto era a igreja que tinha poder, mas não tinha conhecimento. Que a igreja de Corinto é a igreja que tinha poder, mas desconhecia das Sagradas Escrituras. E fazia um contraponto, irmãos. O contraponto era tal de que, às vezes, você tinha que escolher um caminho. Ou você escolheu o caminho de ter poder, ou você escolheu o caminho de ter a palavra. E esse versículo diz: não, vocês foram enriquecidos em toda a palavra. O versículo 6: assim como também, além de ter a palavra, o Senhor Jesus se manifestou entre vós com testemunho, de modo que não nos falta nenhum dom, aguardando a volta ou a revelação do Senhor Jesus. A essência de vocês, o preparo de vocês, o caminho de vocês é completo. E por que é completo? Porque o apóstolo Paulo ficou 1 ano e 6 meses pregando a palavra de Deus à igreja de Corinto. Então não faltava conhecimento, não faltava graça, não faltava testemunho de Jesus Cristo em meio aos crentes, e nenhum dom faltava. Esse testemunho que estamos afirmando, esse testemunho de Jesus é o seguinte: todos nós, em algum momento da caminhada cristã, na igreja, na comunhão com os santos, eu não vou falar da comunhão particular, porque nós estamos falando de igreja. Em algum momento da nossa vida, nós fomos em algum culto, estivemos em algum lugar adorando a Jesus, e a gente chegou à conclusão: eu não vi, mas eu sei que o Senhor ali se fazia presente. Eu presenciei na minha vida aquele versículo que nos ensina que onde estiver 2 ou 3 reunidos em torno do nome do Senhor, Ele se faz presente. O apóstolo Paulo está falando assim: vocês têm conhecimento, vocês têm palavra, vocês têm graça, e é possível sentir a presença de Jesus no meio de vós. E aqui, meus irmãos, eu ponho uma questão. Nós, como igreja, a nossa preocupação como igreja é andar em ordem, dar bom testemunho, pregar o Evangelho. Mas todo cristão que se reúne, e eu falo agora como membros da nossa comunidade, tem que se preocupar de que Jesus se faça presente no nosso meio, que Jesus tenha um lugar no nosso meio. Eu tenho que vir para o culto e vir para o culto e dizer: Senhor, eu quero que o Senhor se manifeste lá. As pessoas precisam ser tocadas, os pecadores precisam se arrepender pelo poder do teu nome. Fala, Pedro. Quando ele fala desse testemunho, Jesus tem que se confirmar no meio deles, aí ele fala de maneira. Aí ele coloca aqui como não lhes falta nenhum dom. É como se ele estivesse falando que através dos dons, dos irmãos que eram manifestados ali entre eles, que se confirmava esse testemunho de Jesus? Não. Quando o apóstolo Paulo fala de dom, ele está falando do contexto geral. Versículo 7. De modo que nenhum dom vos falta, aguardando a revelação do nosso Senhor Jesus Cristo. Não, esse dom não é uma referência somente aos dons espirituais. Não falta a palavra, não falta conhecimento, não falta a presença de Jesus, não faltam os dons. Então a igreja era completa. Ok, meus irmãos? A igreja era completa. Amém? Normalmente as pessoas pegam esse dom, irmãos. Dom a gente entende como presente. A gente pega esse dom e faz referência somente aos dons lá no capítulo 12 e 14, que estudaremos mais adiante, se o Senhor permitir. E aí, meus irmãos, já que eles estão aguardando a revelação de Cristo Jesus, vem no versículo 8 e no versículo 9 promessas. Na verdade, é um caminhão de promessas. Olha,
pensar. E se não pensar, talvez um dia você vai pensar: Senhor, eu estou aqui na tua casa, Senhor, eu estou tentando te servir, mas eu sei que eu sou fraco, eu sei que eu sou limitado, o diabo é sujo, meu Deus, o mundo é mau, e o que vai acontecer comigo, Senhor? Se lá no futuro, meu Deus, eu escorregar, se lá no futuro, Senhor, meu coração for enganado, se lá no futuro, meu Deus amado, alguma coisa me assolar, e a promessa de Jesus é essa: enquanto você estiver esperando a revelação do Senhor, esse mesmo que se revelará manterá você firme, manterá você seguro, manterá você guardado na presença dele. Os irmãos estão entendendo? Vou dar um exemplo para os irmãos. Mateus capítulo 7, Mateus capítulo 8, para ser preciso. Vamos lá. Mateus capítulo 8, versículo. Cadê? Versículo 23. Mateus capítulo 8, versículo 23 a 27 vai dizer o seguinte: os discípulos entraram no barco de Jesus Cristo. O Jesus entrou nos barcos dos discípulos e eles começaram a navegar pelo mar. E surgiu uma forte tempestade. A tempestade balançava o barco de lá para cá, de lá para cá, de lá para cá, a ponto que os discípulos perderam, irmãos, a coragem, ficaram desesperançosos, achando que iam morrer. E no meio desse tormento todo, resolveram acordar. O mestre se levantou e com uma simples palavra acalmou o mar e acalmou o vento. O que isso quer dizer, irmãos? Na nossa caminhada, enquanto Jesus estiver no nosso barco, ou nós estivermos no barco de Jesus, como Noé esteve, a tempestade pode balançar, pode sacudir, pode jogar para lá. Enquanto estivermos clamando por Ele, Ele estará conosco. Ele estará conosco, porque Ele é fiel. E isso o apóstolo Paulo diz no versículo 9: fiel é Deus, pelo qual foste chamado para a comunhão do seu Filho Jesus, nosso Senhor. 1 Timóteo capítulo 2 vai dizer que se nós formos inteiros, Deus permanece fiel. Ele nos chamou, nos trouxe para a sua presença, e Ele é fiel para não só nos deixar abandonados, mas nos dar comunhão com o seu Filho até o fim. Até o fim. Aquela questão. Teve uma vez que eu vi um rapaz tratando um negócio com o outro, ele disse o seguinte: pode parar da sua parte, da minha parte eu vou estar lá. Se não tiver ninguém, eu vou estar lá. E mais ou menos assim, Jesus diz assim: olha, se você falhar, você falha para lá, porque da minha parte, eu estou sempre aqui para te ajudar nessa caminhada. Fala, irmão Pedro. Então, ainda a gente está nesse barco, a gente tem que clamar também, né? Está primeiro no barco, e quando vier a tempestade, eles não pegaram a parar, né? Também chamaram. Sempre clamar por Deus, que é a oração. E aqui, meus irmãos, o versículo 8 e 9, o versículo 8 e 9, irmãos, é um versículo que nos chama a não somente servirmos a Deus de longe, mas servirmos a Deus de perto. Ele é Deus de perto, Ele quer ter comunhão conosco, Ele quer estar próximo a nós, Ele quer nos guiar em todos os nossos caminhos. Amém? Glória a Deus. Se acabasse aqui, nós teríamos um sério problema. Imagina que a carta do apóstolo Paulo acaba no versículo 9. Quais problemas nós teríamos? Nós íamos olhar para a carta e falar assim: deu ruim. Por quê? Porque os irmãos de Coríntios, eles são santos e santificados. Os irmãos de Coríntios têm graça e paz. Os irmãos de Coríntios têm conhecimento. Os irmãos de Coríntios têm palavra. Os irmãos de Coríntios têm comunhão com Deus. Não falta nenhum dom a eles. Eles estão sendo guardados em Cristo. Então, esse é o padrão da igreja de Cristo. É a igreja universal. Mas aqui embaixo, na linha diária, tem alguns problemas. Então, depois de nos encher de promessas,
promessas verdadeiras, não enganosas, não falaciosas, o apóstolo Paulo começa a atacar um problema. E aqui, irmãos, ele vai atacar um problema e vai resolver um monte de problema na nossa vida. Quem tem problema com fofoque, com fofoqueiro, resolve aqui, agora. Vamos lá. Versículo 10. Do 10 ao 31 começa as questões. Vamos lá. Rogo-vos, porém, irmãos, pelo nome, versículo 10, do nosso Senhor Jesus Cristo, que digais todos a mesma coisa, e que não haja entre vós divisões, para que sejais unidos no mesmo sentido, no mesmo parecer. A respeito de vós, irmãos meus, me foi comunicado pelos da família de Cloé, que há contenda entre vós. Quero dizer com isso que cada um diz: eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas, e eu sou de Cristo. Está Cristo dividido? Foi Paulo crucificado por vós? Foste vós batizados em nome de Paulo? Dou graças a Deus, porque a nenhum de vós batizei, senão a Cristo e a Gaio, para que ninguém diga que foste batizado em meu nome. Batizei também a família de Estéfanes. Além destes, não sei se batizei algum outro. Pois Cristo enviou-me não para batizar, mas para evangelizar, não em sabedoria de palavras, para que a cruz de Cristo não se faça vã. Pois a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é poder de Deus. É poder de Deus. Amém. Vamos até o versículo 18, por enquanto. Meus queridos e amados irmãos, após prometer, deu, agora pede. Agora pede. E aqui, meus irmãos, eu tenho certeza absoluta sobre esse teto que me cobre, sobre o ar que eu respiro, que se a partir de hoje Deus resolvesse não nos dar mais nada, se a partir de hoje Deus resolvesse nunca mais nos consolar, se a partir de hoje Deus resolvesse nunca mais responder a nossa oração, se a partir de hoje Deus resolvesse nunca mais nos alegrar com nada nesse mundo, você já teria uma dívida imensa para obedecer a Ele por todos os lugares. É por isso, irmãos, que soa desagradável na presença de Deus, você chegar na presença de Deus e falar: Senhor, se o Senhor fizer isso por mim, eu melhoro nisso. Senhor, se isso acontecer, eu mudo nisso. Soa desagradável porque Deus faz, irmãos. Faz porque Ele é bom. Mas soa desagradável assim: gente, meu filho morreu, eu não cobro oxigênio, não falta pão na mesa desse camarada, dessa camarada, e ela ainda quer pôr condições para chegar mais perto de mim. E o apóstolo Paulo sempre vai usar, o apóstolo Pedro sempre vai usar isso, irmãos. Olha, lembra de tudo que recebemos. Ninguém está pedindo muita coisa, não. Lembra de tudo que recebemos. O versículo 10, irmãos, começa a introdução. E o versículo 10, irmãos, o versículo 10 é o lema de toda a igreja congregacional. O versículo 10 é o lema de toda a igreja que decide junto, como a nossa igreja decide as coisas. Que é a questão? O lema é o seguinte: nas coisas principais, comunhão; nas secundárias, liberdade; e em tudo, amor. O apóstolo Paulo, no versículo 10, está chamando a todos os irmãos a torcer para o mesmo time, irmãos? Sim ou não? Tá? Chamando a todos para torcer para o mesmo time? Todo mundo a partir de hoje vai ser palmeirense. Tá bom. Não. O apóstolo Paulo está falando para todo mundo gostar da mesma roupa, irmãos? Não. O apóstolo Paulo está para todo mundo concordar que a igreja tem que ser pintada de azul, de vermelho, de amarelo? Não. Aqui, irmãos, tenhais o mesmo assunto, é quando tratamos da igreja
igreja de Cristo, da palavra do Senhor e de Jesus Cristo. Não dá para discordar em algumas questões, irmãos. E discordar de algumas questões é pecar. Por exemplo, dá para discordar, irmão, que Jesus é o Filho de Deus? Não dá. Dá para discordar que Jesus um dia vai voltar? Não dá. Dá para discordar que tem que orar, irmãos? Não dá. Dá para discordar que tem que cultuar? Não dá. Então, nas questões substanciais, irmãos, nós temos que falar a mesma coisa. Nas questões triviais, fica à vontade. Eu gosto de usar o estrado, o irmão gosta de usar isso, e glória a Deus por isso. Uns comem carne, outros não comem carne, e glória a Deus por isso. Então o apóstolo falou assim: olha, nós estamos tendo um problema na igreja. Vocês estão dividindo a igreja. Vocês estão causando contendas na igreja, e isso não é secundário. Isso é coisa séria. E como coisa séria, temos que pensar a mesma coisa. Amém, meus irmãos? E como é que eu sei, irmãos? Vamos para a Bíblia. Vamos para a palavra do Senhor Jesus. Vamos para a palavra do Senhor nosso Deus. Se na dúvida, vamos chegar na... Se eu tenho uma opinião diferente, eu não tenho uma opinião diferente, vamos para a palavra de Deus e vamos analisar. Isso é primário ou secundário? Isso é primário ou secundário? Isso é primário. Então nós temos que pensar do mesmo jeito. Isso é secundário. E aqui, irmãos, o apóstolo Paulo começa a resolver uma questão. Qual que é a questão? Não tem indireta nessa igreja. O púlpito do apóstolo Paulo não é um púlpito baseado por indireta. O apóstolo Paulo fala o problema. O problema entre vós é o quê? Divisão. Quem me contou o problema? Eu não fiquei sabendo. Não foram os outros que me falaram. Quem me contou o problema foi os irmãos da casa de Cloe. E diz que há contenda entre vós. E aqui, irmãos, nós temos que ter duas questões. Uma vez chegaram para mim, e eu sou novo, mas chegaram para mim e disseram assim: olha, pastor, fulano de tal ouviu que fulano de tal está querendo cooperar. Falei, para mim não serve. Primeiro que a pessoa não falou em público, foi uma conversa em privado, ninguém sabe se essa pessoa queria falar mesmo, a pessoa está fofocando, para mim não serve. Se quer, vem conversar comigo. Pastor, eu estou achando que fulano de tal, calma aí, não, esse negócio eu estou achando não. Teve um pastor conhecido meu, que ele assumiu uma igreja, e a igreja tinha muito problema com fofoca. Muito problema. E a fofoca, irmãos, a fofoca mais diabólica é aquela vestida de santidade. E a gente cai. A gente acha, olha, eu vou te contar um negócio aqui para orar. Se eu não resolvo o problema, irmãos, não tem disso. E ele chegou um dia e falou assim: pastor, a filha do fulano de tal está namorando escondida, pastor. É mesmo, irmão? Você confirma isso? Confirmo. Então calma aí, pegou o telefone, eu vou ligar para o irmão fulano de tal. E o senhor vai contar para mim agora, porque talvez o irmão não saiba, e a gente vai tratar isso. Não, pastor, não é assim, não, pastor. Olha, eu fiquei sabendo, me disseram, eu ouvi. Não, irmãos, não tem isso não. O apóstolo Paulo dá um endereço. Primeira questão: eu não posso aceitar esse tipo de informação na minha vida. Eu não posso ser boca do capeta, do diabo, de jogar esse tipo de informação. Segunda coisa que tem que saber, irmãos, eu também não posso ser apático. O que é ser apático? Oh, meu Deus do céu. O irmão está mal. Mas quer saber de uma coisa? Vou falar também com ele, não. Vou falar não, pastor. Que é problema dele. E aí, irmãos, eu me torno apático. Por exemplo, existem questões que as pessoas falam, existem questões que as pessoas falam com o cooperador. E normalmente eles dizem: pastor, o irmão fulano de tal está precisando disso. Vamos resolver. E não é eu acho que o irmão está precisando. Eu acho que o irmão está. Não é eu acho, é objetivo. Os irmãos estão entendendo? Então o apóstolo Paulo não tem
medo de resolver problema, a gente também não tem que ter. Ele diz, ó, há divisão entre vós. Uns dizem eu sou de Paulo, uns dizem eu sou de Apolo, uns dizem eu sou de Cefas, outros dizem eu sou de Cristo. Aparentemente, irmãos, parece uma divisão besta, sim ou não? Sim, e é. Mas tem um detalhe, irmãos, cada um tinha um motivo para dividir a igreja. O que era de Paulo era do time do fundador. Não, quem merece lugar nessa igreja é quem fundou a igreja. O time do fundador é o time que merece mais atenção. O que era de Apolo era do time do pregador. O apóstolo Paulo não fala bonito. Nós precisamos de um pastor que fale bonito. Nós precisamos de um pastor que nos fale eloquentemente. O time de Pedro era o time da legislação. A igreja, irmãos, de Corinto, ela era composta em parte por judeus, os judeus se converteram. E nós entendemos, irmãos, que lá em Gálatas, o apóstolo Pedro era o cara da lei. Foi liberto, mas ele ainda era o representante da lei. Então esse negócio dos gentios não circuncidar, esse negócio dos gentios não guardar o sábado, não está errado. A igreja tem que ser a igreja da lei. E aí, meus amados irmãos, eu achava que era papo, mas é verdade. E tem um time daqueles, não, eu não sirvo a homem nenhum, eu sirvo a Jesus. Deus sabe que eu sirvo a Ele na minha casa, Deus sabe que eu sirvo a Ele nas minhas orações, Deus sabe que eu não preciso de homem nenhum, eu sirvo a Jesus. Então cada um tinha uma justificativa para apresentar a sua divisão. E daqui a pouco o apóstolo Paulo vai rebater. Fala, irmão. Eu só fiquei com dúvida sobre diferenciar a fofoca de uma informação pertinente. Por exemplo, meu irmão está doente. Eu preciso avisar que meu irmão está doente, para que as pessoas ajudem esse meu irmão doente. Isso é. Vou te dar uma resposta simples. Se você não viu e você não tem poder de resolver, é fofoca. Certo? Ok? Vou pegar um exemplo. Momentos que eu estou achando que o irmão Cadeira está fumando. Você viu? Não viu. Você pode resolver? Não pode. Então, você está simplesmente fofocando. O irmão está doente? Não, o irmão está doente. Nós temos poder de fazer alguma coisa. Eu posso visitá-lo. Ou eu peguei o irmão pecando. Eu peguei o irmão na mentira. Eu peguei o irmão numa aflição. Eu posso resolver. Agora, ficar compartilhando, irmãos, às vezes compartilha com um amigo, dois que a pessoa não tem capacidade de resolver. Aí eu vou contar aqui para contar. Entendeu? No final das contas, irmãos, a melhor coisa é falar é o caminho certo. Porque a palavra do Senhor diz em Eclesiastes, que estudamos passado, que estudamos no livro passado, que na multidão de palavras há multidão de pecado. No caso da igreja, irmão, se for falar, fala com o pastor. Ele te resolve. Certo? Amém? Glória a Deus. Alguma dúvida? O apóstolo Paulo, irmãos, vai resolver o problema. O apóstolo Paulo vai resolver o problema e ele resolve o problema na raiz. Ele diz, olha, quero dizer, versículo 13, está Cristo dividido de cada um. Está Cristo dividido. Isso é motivo para contender, isso é motivo para brigar. Está o Senhor por acaso dividido? Foi por acaso que hoje Paulo foi Paulo crucificado, foste batizado no meu nome. E aqui, meus irmãos, é uma questão. Presta atenção numa coisa aqui. Em qualquer lugar que você for, na família, no serviço, na escola, na igreja, fofoca só cresce em lugares de pessoas de personalidade fraca.
ego fraco, de autoestima fraca, de posição fraca. Nosso irmão Diego, aqui eu vou falar de Diego, porque veio o Diego que gosta bastante, Diego já deu uma rodagem. Os gerentes menos capacitados são os gerentes que mais gostam de fofoca. Porque eles incentivam o fofoqueiro para compensar a sua incapacidade. E o apóstolo Paulo, irmãos, não tem problema de dilema. Oh, será que os irmãos de Coríntios vão me amar? Será que os irmãos de Coríntios vão continuar dentro de mim? Foi eu que morri na cruz para vocês ficarem torcendo para mim. Foi por acaso, fui eu que morri. Eu batizei vocês em meu nome. Vocês têm meu nome. De jeito nenhum. E ele vai e acaba com o time que era a sua defesa, que poderia ser o time da fundação, para mostrar que nem o time dele estava certo. Irmãos, e aqui nós temos um problema. Qual que é o problema? O problema passa por dois, tá, irmãos? O problema passa por dois. Passa pela liderança e passa pela igreja. Eu já congreguei em lugares que, dependendo de quem conseguir entregar, os filhos não iam no culto, certo? E aí passa o problema o quê? O problema é da liderança. A liderança não pode deixar pessoas descapacitadas tomar conta da igreja, para não causar revolta nos membros. Mas a igreja também não pode selecionar no cardápio quem vai querer comer. Então, hoje eu não podemos dividir a igreja por opiniões. Nós temos pré-relações, gostamos mais de um, gostamos mais de outro, supernatural. O que eu não posso, irmãos, por exemplo, eu entrei numa igreja, irmão Rafael, não tempo que eu congreguei na igreja, teve 5 pastores no tempo que eu congreguei na igreja. Eu congreguei na igreja por 11 anos, teve 5 pastores, certo? E o irmão só chamou o primeiro pastor de pastor. Depois, os outros todos que eram irmãos. O irmão Domingos, o irmão Flaviano, o irmão João, o irmão Luciano. Por quê? Na concepção dele, só o primeiro pastor foi pastor. O resto não era pastor. E por questões estéticas. Outro pastor gostava da liturgia de um jeito, outro pastor gostava da administração de um jeito. E aí ele estava o quê? No coração dele, ele era partidarista. E ele fazia questão, irmãos, quando o pastor chegava, pastor fulano de tal, na frente dos outros, para mostrar que para ele aquele era pastor. E na igreja de Coríntios era mais ou menos assim: pastor é Paulo, pastor é Apolo, líder mesmo, vocês são do carnal. Quem morreu por vocês foi Jesus Cristo. E ele vai dizer: olha, eu batizei só 2, ele lembra, eu batizei mais 3, mas quer saber de uma coisa? Quando eu fui pregar, eu não fui em sabedoria de palavras, para que a cruz de Deus não fosse vã. Mas, versículo 18: pois a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é poder de Deus. E agora, irmãos, ele vai chamar todos os coríntios para uma escalada à humildade. Porque, irmãos, divisão é coisa de soberbo, divisão é coisa de orgulhoso, divisão é coisa de quem está longe de Deus. Irmãos, e quando eu falo de divisão, não é combater o mal, combater o pecado. A gente não pode, irmão, se por acaso um dia, Deus me livre e guarde, eu começar a ensinar coisas contrárias à palavra, os irmãos têm que se manifestar mesmo, como se manifestou os irmãos da casa de Chloe. Mas divisão, irmãos, não é do meu jeito, não? Não sei. Não é do jeito que eu quero, não? Um congrego. Não é? Não. E aí o apóstolo Paulo começa falando sobre o poder de Deus, e agora ele vai escalar para mostrar que eles são soberbos. Fala, irmão. Agora eu vou ajudar a entender esse no São Paulo e de Apolo para evitar tomar posicionamentos teológicos, afirmando: eu não sou disso nem daquilo, eu sou de Cristo. Mas alguns afirmam que os que afirmam que sou de Cristo no texto não está sendo colocado em bom tom, porque eles estão
machucado que seja, procura um crente desigrejado e vê se ele é piedoso, se ele pratica o evangelho de maneira eficaz. E quando você vai ver, irmãos, infelizmente tem pessoas machucadas. Mas quando você vai ver, é o olho mesmo. A pessoa não quer. É a dureza que ele não quer. Existem pessoas que estão machucadas, irmãos, estão machucadas com certeza, mas Jesus é restaurador. Acho que todo mundo aqui já foi machucado. Todo mundo aqui já foi ferido. Qualquer tempinho de igreja que você tiver, vai ser ferido. Paulo e Barnabé, que eram dois santos, brigaram, vai ser ferido. Só que tem uma coisa: a gente é ferido, pede perdão, perdoa, é consolado pelo Espírito Santo, e o que faz? Segue de glória em glória. E se não tiver restauração? Eu tenho por certo que as aflições desse tempo presente não são de se comparar com a glória que há de ser revelada em Cristo Jesus. Então, se eu não sou consolado aqui, lá no céu eu serei consolado, porque quem morreu por mim não foi o irmão que me machucou, quem morreu por mim foi Jesus. Então, quem fala que é de Cristo, existem pessoas que não podem pregar por serviço, por trabalho, por doenças. Agora, quem está na igreja, quem está em casa, e aí, irmãos, a cada dia que eu vejo é decadência. Eu não conhecia, meus irmãos, nenhum desigrejado que servia a Jesus e não aos homens, que frutificou, que cresceu. Ele vai adorando a si mesmo. Infelizmente, faça um paralelo de quem os irmãos conhecem, que vão ver que vai de mal a pior. Amém? Agora vamos para o apóstolo Paulo. Começa aqui, irmãos, o paralelo. Nós vamos conseguir acabar o capítulo, se o Senhor permitir. Começa aqui, irmãos, o paralelo. Começa aqui o paralelo entre a glória de Deus e a soberba deles. E aqui, meus irmãos, o apóstolo Paulo vai mostrar para eles uma gravidade. Dividir a Cristo é algo gravíssimo. Nossos pecados sempre ofendem a Cristo, irmãos. Então, ofender a Cristo é sempre muito grave. Versículo 19: pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios, aniquilarei a inteligência do inteligente. Onde está, ó sábio? Onde está o mestre da lei? Onde está o questionador deste século? Não tomou Deus a loucura deste mundo? Visto que na sabedoria de Deus o mundo não conheceu a Deus por sua própria sabedoria. Aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Aqui, meus irmãos, o apóstolo Paulo está fazendo um paralelo. Vocês se acham sábios demais em dividir a igreja? Vocês se acham inteligentes demais de defender um partido secundário? Vocês se acham poderosos demais, mas não existe ninguém sábio diante de Deus. Não existe ninguém legislador da lei, perguntador, não existe. Deus resolveu nos salvar pela loucura da pregação. E a loucura da pregação aqui, irmãos, não é eu ficar babando, assobiando, rindo. A loucura da pregação é explicada nos próximos versículos. Então, irmãos, não existe sabedoria real longe de Jesus. Pode falar. Irmãos, os irmãos sabem, né, pela misericórdia de Deus, sou engenheiro. E de vez em quando a gente vai estudando algumas coisas, vai falando as teorias. E as pessoas vão estudando teorias e são coerentes. Vou estudando teorias e são coerentes. Chega um ponto, irmãos, que quando não conseguem transformar isso em coisa importante, eles se perdem neles mesmos. Quer ver um exemplo? Evolução. Interessante, faz sentido. Nós não somos evolucionistas, só criacionistas, o Senhor foi Deus que criou. Faz sentido. Aí o que acontece? Beleza. A galinha é a evolução do Tiranossauro Rex. Tá vendo? O Tiranossauro Rex foi evoluindo até o ponto de virar uma galinha. Vocês entenderam? É isso aí. Então, a sabedoria do homem, irmãos. A sabedoria do homem, irmãos, é claro que a psicologia nos afeta. Mas existem pessoas, uma vez eu vi uma pessoa falando assim: olha, eu sou desse jeito. Sabe por quê? Porque eu sou desse jeito. Porque um dia meu avô gritou com a minha avó. E a minha avó ficou frustrada. E minha mãe nasceu frustrada. E aí, a minha mãe cresceu, se resolveu. Minha mãe cresceu,
frustração da minha avó. Irmãos, e a pessoa não está falando isso como feitiço, como maldição, ele fala como ciência. Eu vi um cara dizer o seguinte: olha, meu filho estava querendo muito colo, eu perguntei para o psicólogo porque meu filho estava querendo muito colo. Ele disse: olha, seu pai não teve colo. E aí isso passou para você. Irmãos, a psicologia é fundamental, é importante procurar os psicólogos, eles têm ferramentas válidas, mas estou dizendo o seguinte: quando a ciência do homem foge, irmãos, começa a criar loucuras. Amém? Amém? Mas vamos lá, versículo 22, o apóstolo Paulo continua dizendo: ó, os judeus pedem um sinal e os gregos buscam sabedoria. Irmãos, aqui existe um dilema que o apóstolo Paulo está querendo mostrar para os irmãos. A cadeira está então tira ela para não pôr mais, viu? Deixa eu não pôr. Aqui o apóstolo Paulo está falando que Deus foi tão gracioso com os coríntios que existem pessoas que estavam buscando sabedoria, buscando sinais. E aqui tem um dilema, irmãos, que nós chamamos do dilema do ateísmo. Deus não precisa se mostrar para ninguém. Deus não precisa se mostrar para ninguém. Os irmãos vão olhar o seguinte: existem duas maneiras de falar. Todo mundo vê isso. Se Deus existe, que isso aconteça. Deus não tem problema, irmão, de autoestima. Ele sabe que ela existe. É diferente de Deus, se o Senhor existe, Senhor, me ajuda. Existe diferença. Aqui, irmãos, quando os gregos pedem, os judeus pedem um sinal e os gregos buscam sabedoria, é no tom de soberba. Eu quero ver se o Deus de você tem sinal. Eu quero ver se o Deus de você tem sabedoria, e Deus se mantém calado. No versículo 23 diz: mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo dos judeus e loucura para os gregos. Irmãos, os gregos, os judeus esperavam, nós já sabemos, irmãos, o Senhor como rei, Jesus vindo, acabando com Roma, instituindo o templo, construindo o seu palácio. E aí veio um Jesus carpinteiro, humilde, sofrido. Os gregos, irmãos, tinham os deuses do céu. Prometeus vinha, entregava profecias e fogo. Hermes entregava grandes recados. E eles tinham a idolatria deles, grandes deuses. E aí aparece um criminoso condenado por Roma. Então, eles são terrivelmente frustrados. É escandaloso Jesus Cristo e é loucura o Senhor. Mas o versículo 24: para os que são chamados, Jesus é tanto judeu quanto grego. Pregamos Jesus, ele é poder e sabedoria, pois a loucura de Deus é muito mais sábia e a fraqueza de Deus é muito mais forte que todos os homens. Agora, para nós, irmãos, para nós que aceitamos a Cristo, ouvimos o chamado de Deus e nos curvamos diante da presença de Deus, nós temos toda a sabedoria de Deus e todo o poder de Deus. Por que o apóstolo Paulo resolveu fazer esse paralelo entre judeu e grego, entre sabedoria e poder, e mostrar que Cristo resolveu se revelar para eles? Porque o apóstolo Paulo está introduzindo dizendo assim: olha, vocês são orgulhosos, vocês são soberbos, vocês são divisores, brigadores, mas não existe vantagem nenhuma em vós. Judeus que conheciam toda a lei, se escandalizavam em Cristo. Os gregos que conheciam toda a sabedoria, acharam Cristo loucura. Mas vocês que foram dados a capacidade de crer no Evangelho, receberam graciosamente sabedoria e poder. Pastor, o que vai além disso? Vamos lá. Versículo 26. Olha, irmãos, considerai o que eras quando foste chamado. Poucos eram sábios segundo os
escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. Deus escolheu as fracas deste mundo para confundir as fortes. Deus escolheu as coisas vis e desprezíveis e as que não são, para aniquilar as que são, para que ninguém se glorie perante Ele. Quanto a vós, porém, sois dele, e em Jesus, o qual nos foi feito por Deus sabedoria, justiça e redenção, para que, como está escrito, aquele que se glorie, glorie no Senhor. Ele faz esse paralelo, irmãos, entre sabedoria e poder para chegar, olha para o lado, irmão. Olha para o lado, irmão, e você pode olhar para o lado agora e vai chegar a sentir confusão. Havia alguma coisa de boa, irmãos, em nós quando Deus nos chamou. Havia alguma coisa boa em nós, irmãos, quando o Senhor resolveu, das suas divinas maneiras, ou por meio do evangelismo, ou ter nascido num lar cristão, ou ter sido convidado para o culto, ou ter recebido uma oração. Havia alguma coisa boa em nós, irmãos, para que Deus pudesse nos salvar? E a resposta é não. Não havia nada de bom em nós, e Deus nos salvou para que nós não pudéssemos nos orgulhar em nada. Em nada. De hoje eu fico parando para pensar aqui, meus irmãos. Eu estou falando com os irmãos aqui. Nós temos 2, 4, 6, 8, 9, as crianças, irmãos aqui. E pior que eu fico falando assim: Senhor, eu não tenho capacidade de reger nenhuma equipe pequena, e o Senhor me deu a capacidade de cuidar do teu povo. Quem sou eu diante dos seus, meus amados irmãos? Irmãos, a gente não tinha capacidade de entrar em nenhum clube de negócios, irmãos. Você não tinha capacidade de ser sócio de nada, e Jesus permitiu que sobrasse um pouco da sua renda para você ajudar o pobre, o necessitado, a casa do Senhor. Você não tinha poder para resolver nada. A gente vai no cartório, meus irmãos, e não consegue tirar uma certidão que presta, e Deus nos deu poder para orar pelos enfermos, os oprimidos, os abatidos e ser respondido, para que não haja em nós, meus irmãos, nenhum mérito, não haja em nós, irmãos, nada que possamos cobrar. E se for para se gloriar, se glorie numa coisa: eu era um pecador perdido e Jesus me salvou, e glória seja dada ao nome dele. E aqui, irmãos, acabou o papo de orgulho e divisão. No versículo capítulo 2, o apóstolo Paulo vai voltar nesse problema. Mas o problema é o seguinte, irmãos: quando você achar que está sendo humilhado, quando você achar, irmãos, que está sendo prejudicado, quando você achar, irmãos, que está sendo desprezado, deixa eu falar uma coisa: é o seu velho homem, o seu orgulho tentando tomar conta, irmãos. O desprezo, a humilhação, o abandono dói, mas nós temos que lembrar, irmãos, que nós não éramos nada, e o Senhor nos salvou, nos deu um nome, nos colocou em lugares altos, como diz Efésios, nos fez pensar em coisas altas, como diz Colossenses, nos deu o Espírito Santo, o penhor da promessa, e pediu para que, se a gente se for gloriar, se glorie em conhecer o Senhor. Vamos orar em nome de Jesus Cristo. Você pode ficar de pé, de joelho, curva a sua cabeça, do jeito que você achar melhor. Sinceramente, irmãos, sinceramente, Salmo 124, que defendeu o coração nesse momento, e a gente para pensar e pensa numa coisa: se não fosse o Senhor, Israel, diga que não esteve ao seu lado, onde você estaria? Quando as águas se levantaram, os seus inimigos se cercaram. Olha, diga, Israel, se não fosse o Senhor, meu querido e amado irmão, falta dinheiro, falta, mas tem pão. Se não fosse o Senhor, se não fosse o Senhor nas nossas crises, que segurou a nossa mão, se não fosse o Senhor nas nossas dificuldades, que nos trouxe até a casa dele, se não fosse o Senhor, irmãos, que hora que eu fico pensando, glória a Deus que minha mãe encontrou com o Senhor, glória a Deus que meu pai encontrou com o Senhor, porque se não fosse o Senhor, eu nem sei se eu estaria vivo. E se o irmão analisar corretamente, o irmão vai chegar à mesma conclusão. O irmão nem sabe se estaria vivo, mas Deus foi misericordioso e olhou para nós, desprezado deste mundo, desprezado por tantas coisas,
senhores, e nos resolveu chamar, e nos resolveu colocar ao seu lado, para que nós demos glória a quem merece glória, demos honra a quem merece honra, não ao nosso mérito, não ao nosso trabalho, não à nossa oração, não à nossa oferta, não aos nossos dons, mas aquele que vive e reina para sempre. Aleluia. Meu Deus eterno, Senhor, eu quero te louvar, meu Pai, porque o Senhor teve misericórdia de mim. Eu quero te louvar, Senhor, porque o Senhor teve misericórdia da minha casa. Eu quero louvar, Senhor, porque o Senhor teve misericórdia dos irmãos. Eu quero louvar, meu Deus, porque o Senhor teve misericórdia de todos os santos que o Senhor chamou nessa terra. Ó Deus, em nome de Jesus Cristo, ó Pai eterno, eu quero te pedir, meu Pai amado, arranca de nós todo orgulho, nos faça olhar, meu Pai, de onde o Senhor nos tirou, nos faça ser grato a cada dia, tira de nós as divisões, as contendas, as maledicências, Senhor, e nos ajuda a viver para a Tua glória em todo o tempo, para viver a Tua glória em todo momento, confiando na Tua graça. O Senhor é a sabedoria que precisamos, o Senhor é o poder que precisamos, o Senhor é a verdade que precisamos, o Senhor é a redenção que temos, e a Ti damos honra, glória e louvor. Ó Deus, em nome de Jesus, ajuda o meu irmão, Senhor, a minha irmã, meu Pai, nas lutas que passa, ajuda os seus filhos, meu Pai, nas tribulações que enfrentam, Senhor, meu Pai, e Deus amado, da Tua graça, o Teu amor, meu Pai, até a Sua volta, no nome de Jesus. Amém. E glória a Deus. Aleluia. Nós não éramos nada. Isaías vai dizer que a gente nem deveria ser chamado de povo, nem eras povo quando foi chamado, e pela graça do Senhor estamos aqui, estamos alegres, porque Ele merece toda a honra, todo o louvor e toda a glória. E nós dizemos amém? Amém. Glória a Jesus, aleluia. Deus é bom. Glória a Deus. Meus irmãos, avisos. Amanhã, irmãos, é feriado. Quem não está na escala de consagração, bom dia de consagrar, dia de Deus poder e almas. Nas nossas orações, irmãos, hoje é dia 6 de setembro. Daqui a menos de um mês teremos eleições. Irmãos, orem, orem. Irmãos, não votem igual um dia minha mãe votou. Minha mãe, eu era pequenininho, graças a Deus depois a mãe melhorou, enquanto a senhora era pequenininhos, e fui votar por mãe. E a gente estava aí para a eleição, e eu acredito que não foi só ela que já fez isso, estava indo para a eleição, e ela falou assim: prefeito eu tenho, vereador eu não tenho não. E a gente começou a andar assim, Diego, e foi chegando na zona eleitoral, né, no local de votação, e foi ela assim: mas que eu vou votar para vereador? Aí ela parou, e na época Santinho podia ser distribuído no mato, né? Tinha um mar de Santinho. Ela parou, pegou uns 4 assim. Esse aqui eu não gostei. Não, essa mulher deve ser boa. Ele foi lá e voltou na mulher. Diz: olha, pesquise, tá? Pesquise. A igreja tem uma responsabilidade civil diante do povo. Pesquise principalmente deputados e senadores com acordo e vote conscientemente, tá bom? Antes das eleições, a gente deve tirar um dia para estudar um pouco sobre a palavra e a relação política. Eu aviso para os irmãos, mas desde já, irmãos, vamos orar pela nossa nação. Vamos orar, irmãos, pelos líderes que estão. Vamos orar pelos que virão. E aí tem pessoas que têm uma espiritualidade muito louca. Eles dizem assim: o mundo vai ter aflição. Então não adianta eu querer fazer nada, o mundo vai ter aflição, não adianta fazer nada. Mas a Bíblia diz que a gente orar, a Bíblia diz que a gente ter condição de ser livre. Irmãos, oremos em nome de Jesus Cristo. Quinta-feira, o culto é na casa da nossa irmã Gabi, 8 horas, na casa da nossa irmã Gabi, ela e nosso irmão Flávio. Estamos estudando o livro de Atos lá, e tem sido uma bênção. Domingo de manhã, escola bíblica, família, e à noite, maravilhoso culto para a glória do Senhor Jesus. Amém? Agradecemos a presença do nosso irmão Rafael, muito bom, fico feliz de vê-lo, em nome do Senhor Jesus, nós vamos estar aqui, em nome do Senhor. Amém? Vamos agradecer a Deus, irmãos, mais uma vez, e nos despedir com a bênção. Pai, muito obrigado, Senhor, pela tua graça, pelo amor, Senhor. Muito obrigado, meu Deus amado, pelos santos que se unem. Muito obrigado por esse culto.
dá-nos uma quarta, uma quinta, Pai, na de bênçãos. Meu Pai amado Senhor, nos ajuda, Pai, nestes momentos. Abençoa, Pai amado Senhor, a cada um daqueles que concorrem, Senhor. Cuida, meu Pai amado Senhor, das eleições, meu Pai amado Senhor. Cuida da tua igreja, do teu povo. Ó Deus amado Senhor, se o Senhor nos voltar, Pai, não voltar, nos permite estar adorando o teu nome, juntamente com os santos, Pai, nos livrando de todo mal. No nome de Jesus. Amém. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus, que a comunhão e a consolação do Espírito Santo sejam com todos aqueles que esperam a volta do Senhor, não somente hoje, mas até o dia que Ele voltar, e nós dizemos, amém. Glória a Deus, não saia sem cumprimentar seu irmão, em nome de Jesus. Oh, glória.